está pronto para receber da palavra do Senhor? Minha voz está meio esquisita aqui, viu, rapaziada? Sabe, queridos, eu creio que essa noite a unção do Senhor vai te encontrar. A unção profética, queridos, ela nos encontra, não é? Davi estava lá no meio das malhadas, mas a unção achou ele. Trouxe ele do meio das ovelhas e colocou ele no trono. Moisés estava no deserto, mas a unção achou ele. Tirou ele lá do deserto e colocou ele para libertar o povo. A unção vai te achar essa noite. A palavra do Senhor vai ser ensinada nesse lugar. Apesar de algumas coisas o Senhor já ter compartilhado ao meu coração, eu creio que nós vamos aprender coisas essa noite. Eu creio em preceitos sobre preceitos essa noite. Sabe, queridos, a Bíblia não diz que o diabo faz o povo perecer. A Bíblia diz que a ignorância faz o povo perecer. Por quê? Porque o diabo é um inimigo derrotado. Ele está debaixo dos seus pés. Porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então o diabo não é um problema, amém? Ele é um inimigo derrotado. O problema que talvez tenha na minha vida e na sua vida é falta de conhecimento da palavra. E a Bíblia diz no versículo que não é o lema dessa escola do Rema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade traz liberdade para a nossa vida. Ele nos tira da ignorância, das trevas da ignorância e nos conduz à luz do conhecimento da palavra. E uma vez, queridos, que somos conhecedores da palavra, podemos exercer, como o pastor falou, toda a autoridade que já nos foi dada. Então eu creio que essa noite nós seremos retirados da ignorância e vamos ser apresentados à luz da palavra que liberta. Amém? Coube a mim, não é? Vamos colocar assim, não é? A deliciosa tarefa de ensinar essa noite sobre dízimos e ofertas. Olha aí, Jeová. Lá no sorteio das bolinhas, caí nisso. Mas está tudo bem, gente, não é? Está tudo bem, Deus é bom, está tudo bem, eu confio na palavra, eu confio na unção, está tudo bem, vai dar tudo certo. Então, essa noite nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas. E sabe, queridos, eu creio em nome de Jesus que paradigmas serão quebrados nesse lugar. Que toda fortaleza, todo engano, todo sofisma de anos e anos de ensinamento errado. Queridos, não que o Rema seja o melhor seminário, ele não é o melhor seminário. Ele é um seminário que vai ensinar você a aprender a palavra e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, essa noite, nós vamos falar sobre alguns princípios que nos fazem prosperar. O tema é avivamento e prosperidade. O Bruno abriu esse seminário dando um apanhado geral acerca de prosperidade, exortando, não é, a igreja a crer nisso, nessa verdade do Evangelho. O pastor Alex, na quinta-feira passada, trouxe muito bem apresentado o que significa avivamento, o que significa prosperidade. E eu quero caminhar com você essa noite, nós vamos dar preceitos sobre preceitos. A unção de ensino, ela vai nos ensinar essa noite nesse lugar. Queridos, eu amo a pregação, eu amo a exortação, eu amo a unção profética. Mas tanto a pregação como a exortação, elas nos dizem para onde a gente vai, ela nos mostra o que devemos fazer. Mas a unção de ensino, ela diz como nós fazemos aquilo. Então eu creio que essa noite a unção vai nos ensinar o como alcançar algumas coisas em Deus. Você está pronto para receber? Amém. Eu tenho alguns versículos, não é? Porque o ensino, ele se faz necessário apresentar uma quantidade maior de versículos. Então, eu combinei com a equipe lá da multimídia. Nós não vamos ler todos os versículos. Para ficar mais dinâmico e mais rápido, eles vão soltar os versículos aqui, a gente vai ler aqui no telão. E alguns outros que são necessários, a gente vai ler na nossa Bíblia. Queridos, não é religiosidade. Mas você sabe que a Bíblia, ela é carregada de unção. Quando você lê a palavra, aquela palavra que você está lendo, ela é viva. Ela está
pulsando aí. Ainda que seja num equipamento eletrônico, aí, ainda que seja numa Bíblia de papel. Não importa, ela foi inspirada por Deus. A vida na palavra, a unção na palavra. Então, quando nós lemos a palavra, é como se nós estivéssemos nos alimentando do pão da vida. Aquele alimento entra na nossa vida espiritual e nos transforma. Então, algumas coisas a gente vai ler, outras a gente vai só mostrar aqui para ficar mais dinâmico. E o primeiro versículo que eu quero ler com você, por gentileza, quero que você abra aí a sua Bíblia. Eu vou dizer aqui o que a gente vai ler para os meninos e o que a gente vai só passar por ele, né? Pode colocar aqui Provérbios 3:13. Esse a gente não vai ler, você não precisa abrir. Você já vai direto para o Salmo 1. Mas aqui Provérbios 3:13 diz o seguinte. Mas vocês vão ter que ser rápido, pessoal. Vamos embora aí. Vamos ser dinâmicos como o Espírito. Provérbios 3 diz o seguinte. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Mais um. 13:14. Merece, Arouca, merece. Porque melhor é o lucro que ela dá. Ela quem? A sabedoria, o conhecimento. Melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Queridos, melhor é ter conhecimento do que ouro e prata. Então, a Bíblia já está nos apontando que nós vamos falar essa noite sobre riqueza, mas a Bíblia está nos apontando que existe algo que é mais precioso do que o ouro, mais precioso do que a prata, que é o conhecimento. Porque a falta de conhecimento, a ignorância pode nos travar, pode impedir que a gente avance. A falta de conhecimento pode nos deixar cativo, preso. Por isso que o provérbio diz que a sabedoria e o conhecimento, ela vale mais do que ouro e prata. Você abriu aí Salmo 1? Posso ler? Diz o seguinte, esse é um salmo maravilhoso, não é? Um salmo onde a gente usa de base para a vida de prosperidade. E ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você entende que há uma progressão aqui? Ele está dando passos de pessoas que estão caminhando para uma queda. Ele está dizendo sobre um andar no conselho do ímpio. Depois ele diz, você está andando. E aí ele diz, você para. Então, o processo é, comecei a andar, depois eu paro no caminho dos pecadores e depois eu me assento na roda dos escarnecedores. Então há um processo de queda, há um processo onde primeiro a gente anda, depois a gente para, depois a gente senta. Então esse processo, ele está dizendo, não vai dar muito certo, vai levar você a um lugar ruim. E aí, ao passo que antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite, ou habitualmente. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Então, esse homem que aonde toca prospera, porque a Bíblia diz que tudo que ele faz é bem sucedido. Qual é o perfil desse homem? Qual é a atitude desse homem? Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Qual é o perfil dessa pessoa? Qual é o perfil desse homem? Ele tem uma característica. Ele diz, ele medita habitualmente na lei do Senhor. Se a gente pegar esse versículo e a gente juntar com Josué, bota aqui por gentileza. Josué capítulo 1, versículo 8, fala praticamente a mesma coisa. Josué capítulo 1, versículo 8, vai dizer, não cesse de falar do livro dessa lei. O salmista diz, medita. Josué diz, não cesse de falar no livro dessa lei. Antes faz o quê? Medita.
medita, mais uma vez, o medita. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Mais uma vez, habitualmente. Tenha o hábito de meditar de dia e de noite. E aí ele diz, tudo quanto nele está escrito. E que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais uma vez, queridos, a palavra está nos dizendo, há um comportamento que eu devo seguir, e esse comportamento vai gerar um fruto, e esse fruto você vai ser bem-sucedido em tudo que fizer. Aonde você tocar, você terá provisão. Você vai saber lidar com as coisas dessa vida. Essa palavra aqui, serás bem-sucedido, ela dá a entender, você vai saber lidar com as coisas dessa vida. Então, queridos, há um comportamento. Você quer prosperar? A prosperidade do Senhor, ela já está disponível sobre a nossa vida. Já foi liberado em Cristo Jesus. Mas assim como fé tem uma atitude, apesar de você ser um homem, uma mulher de fé, apesar de fé já ter sido plantado no seu coração quando você veio para Cristo, apesar de tudo isso, há um comportamento de um homem e de uma mulher de fé. Crer e falar. Fé tem atitude. Então, para que coisas aconteçam, apesar de eu ter fé, eu preciso ter um comportamento para que aquilo que eu esteja crendo se manifeste. Apesar de eu já ser próspero, também é necessário que eu tenha um determinado comportamento. Para quê? Para que aquela prosperidade que já está disponível na minha vida, através de Cristo Jesus, seja manifesta. E qual é esse comportamento? Considerar a lei do Senhor. Considerar a palavra do Senhor. Nela meditar de dia e de noite. E ter o cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Então, você vai saber lidar com as coisas da vida. Então, você vai estar capacitado. Você vai estar habilitado a resolver os problemas desse mundo caído. Então, aonde você tocar, você será bem-sucedido. Amém, queridos? Eu estou pavimentando aí a estrada com você. E isso é maravilhoso. Por quê? Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, põe aqui para mim, por gentileza. Tiago, no capítulo 1, no versículo 25. Olha, eu estou dando 3 versículos para você. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 3 versículos que nos mostram, nos ensinam que um comportamento de considerar a palavra, de considerar aquilo que Deus está falando, vai nos fazer prosperar. Agora, olha que coisa interessante. Nos 3 versículos, a Bíblia diz que nós temos que fazer alguma coisa. Diz, você vai prosperar sentado na rede? Você vai prosperar sem fazer nada? Você vai prosperar sem trabalhar? Não. Ele diz, você vai fazer alguma coisa. E tudo aquilo que você fizer, baseado nessa palavra, vai prosperar. Então, queridos, não é o foco da administração, mas é o foco da matéria. Trabalho é de Deus. Amém? Não vou trabalhar porque agora eu aprendi que eu vou ser próspero. Amado, vai ter dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o trabalho é necessário antes da queda. Adão foi chamado para cuidar, arar a terra antes da queda. Com a queda, o trabalho passou a ser penoso, mas trabalhar é de Deus, amado. A Bíblia fala lá em Isaías 64 que nunca se viu, nem se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oh, glória, o pastor falou que a gente é semelhança de Deus, né? Então, amado, vamos embora trabalhar. Aleluia. E aí, tudo que você fizer será bem sucedido. Essa é a promessa. Amém? Então, eu creio, queridos, que prosperidade, na verdade, ela começa, né? Pastor Alex falou sobre isso, Bruno também falou sobre isso. Prosperidade começa aqui.
você se vendo próspero, você se vendo como a palavra diz que você é, que aonde você tocar você será bem-sucedido, que a palavra que sai da sua boca é carregada de poder. Você se vendo próspero, e se ver próspero, por incrível que pareça, talvez não é, você pense, não, mas eu consigo me ver próspero. Mas você sabe que tem muita gente que não consegue se ver próspero, que acha até uma heresia se ver próspero. Essas pessoas, queridos, elas tiveram um ensinamento errado acerca do caráter de Deus. Então elas consideram que ser próspero não é digno. Digno é ter falta. Mas sabe que nessa escola que você vai fazer, não é? Nessa escola que você vai se matricular, você vai aprender que o caráter de Deus é um caráter bondoso, é um caráter de pai, de amor, mas também é um caráter de um pai que deseja que você prospere, que você avance. A Bíblia diz, queridos, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Se esse Deus não queria que você prosperasse, ele não inspiraria o apóstolo Paulo para escrever esse versículo. Amém? Então sim, é da vontade de Deus que você avance. E é da vontade de Deus que você conheça o que a Bíblia fala acerca de prosperidade. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho? Eu quero que você vá para Salmos aí, vira aí algumas páginas, você vai para o 112. Eu amo esse versículo é o versículo das minhas meninas, não é? Das mulheres que geram vidas nesse lugar. Que são o quê? Nós somos ricas e prósperas. E não tem nos faltado nada, meu amado, tem sobejado. Esse versículo me inspirou, não é? Para começar a fazer essa declaração sobre as nossas mulheres. Capítulo 12 de Salmos, você abriu, posso ler? Diz o seguinte: aleluia, bem-aventurado o homem ou a mulher que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Então está falando de você. E se comprais dos seus mandamentos, mais uma vez falando sobre os mandamentos do Senhor, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Você pode declarar: na minha casa há prosperidade e riqueza. Deixa eu dizer algo para você. Você entende que são duas coisas distintas? Que o salmista ele não está sendo redundante, ele está nos ensinando que são duas coisas distintas, e é aí que a confusão começa, e é aí que o diabo pega e prende pessoas. Ele está dizendo sobre duas coisas distintas, e quando você vai lá e você olha essa palavra no hebraico, você entende que são duas coisas distintas. Ele não está falando da mesma coisa, ele está falando sobre prosperidade. E eu quero ler rapidamente essa prosperidade. A raiz dessa palavra é fácil, é estar pronto, é capacidade de gerar, é passar bem, fazer uma boa jornada. Queridos, a grande maioria das vezes que a palavra prosperidade aparece na Bíblia, ela está se referindo a uma boa jornada. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, salvo engano, 2, ele diz que nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Você sabe que você está aqui de passagem? Essa não é a nossa pátria é celestial. Nós temos um tempo nessa terra. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus tem sobre a nossa vida nessa terra. Deus tem um propósito sobre a minha vida, outro propósito sobre a sua vida. E para que eu percorra essa jornada, cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida, Ele já liberou dos céus a provisão. Ele já liberou dos céus a prosperidade. Para quê? Para que nessa jornada eu vá bem em tudo que eu fizer. Amado, você se chamou ou foi Deus que te chamou? Você quis nascer? Você estava lá no céu, ai Deus, eu quero nascer, ai Deus, eu quero nascer. Não! A Bíblia diz que nós somos espíritos e que Deus é o Pai dos espíritos. Que todos nós estávamos em Deus, dentro de Deus. E um dia papai e mamãe se acasalaram e a Bíblia diz que Deus sopra fôlego de vida no ventre da mãe.
E nesse fôlego de vida veio você e eu. A gente não pediu para nascer. Deus inspirou você e você nasceu. Deus soprou você. Fôlego, pneuma, saímos das entranhas de Deus, do hálito de Deus, do fôlego de Deus. Então, querido, se Deus colocou você nessa terra, e claro que quando você nasceu carregando um propósito, você nasceu carregando um destino, um senso de destino. Quando você nasceu, Deus também providenciou o suprimento para a sua jornada. Isso é prosperidade. Ter suprimento na jornada. Sabe quando a gente vai para o passeio, nossos filhos vão para o passeio da escola, para a excursão da escola, e a gente bota lá dentro da mochila suquinho, né, pãozinho, chocolatinho e tudo mais, lá, aquele farnel, né? Aquele farnelzinho, para quê? Há uma jornada para a criança. Ela vai sair uma hora, vai passear, vai chegar outra hora, vai ter fome, vai ter sede. Aquele equipamento, aquela mochilinha, está cheia de suprimento para que ela cumpra a jornada. Sabe, queridos, Deus já colocou uma mochilinha aí atrás de você. E todo o suprimento que você precisa já está disponível. Isso é prosperidade. Ele diz, na casa do justo tem prosperidade. Para quê? Para que o justo cumpra a sua jornada. Mas ele também diz riqueza, vai além. E riqueza é bens. Riqueza é dinheiro, riqueza é moeda, riqueza é pecúnia. É isso mesmo, queridos. Então você pode pensar, uau, então na minha casa tem que ter dinheiro? Tem, é bíblico. E a gente vai ver que tem um propósito, mas tem. Queridos, prosperidade é relativo, não tem como a gente medir. Eu sou próspero porque eu tenho um carro. João não é próspero porque não tem carro. Eu sou próspero porque eu tenho aquilo. E João não é próspero porque não tem aquilo. Não, prosperidade não tem como mensurar. Por quê? Porque depende da jornada. Depende da jornada. Pode ser que na minha jornada eu não precise de carro. Pode ser que na minha jornada eu não preciso de casa. Pode ser que na minha jornada eu não precise de me casar, por exemplo. Você sabe que prosperidade também tem a ver com relacionamentos? Pode ser que na minha jornada eu não precise de casar. Paulo não casou. Por quê? Porque ele tinha uma jornada para cumprir e não dava para ter família. Não dava. Então Paulo ficou solteiro. E a gente não pode dizer que o apóstolo Paulo não era próspero? Porque ele cumpriu a jornada. Ele mesmo diz, eu cumpri a minha jornada. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a fé. Então ele cumpriu a jornada. Mas ele não era casado. Então, queridos, não tem como mensurar prosperidade. Depende da sua jornada. Depende do destino que Deus quer que você alcance. Então, olha, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é comparação. Isso é onde o diabo entra e faz a festa, onde o diabo oprime pessoas. É você comparar com o amiguinho do lado. Não se compara com o amiguinho do lado. Como você tem que se comparar? Bruno falou sobre isso no dia da ministração dele. Eu tenho que me comparar, eu comigo mesma. Como eu estou hoje é melhor do que eu estava ontem, então eu prosperei. Eu amanhã vou estar melhor do que eu estou hoje, então eu vou prosperar. Amém, queridos? E ele fala de riqueza, que é bens, e está tudo bem a gente ter bens para um propósito. A Bíblia fala de um homem, e é a única vez que esse homem aparece na palavra. É para dizer que esse homem era rico. Esse homem se chamava José de Arimateia. E a Bíblia diz que José de Arimateia era rico. Tinha bens. E sabe qual foi o propósito da riqueza de bens daquele homem? Que a Bíblia diz, é claro que muitas outras coisas ele deve ter feito, mas a Bíblia diz que o propósito da riqueza daquele homem, naquela época com Jesus, era para embalsamar o corpo de Jesus. Olha aí, José de Arimateia enriqueceu. E ele rico, ele pôde embalsamar o corpo de Jesus. Então riqueza tem propósito. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho? Oh, glória! Eu quero que você, por gentileza, abra lá em Romanos. Vamos entender o propósito da riqueza na nossa vida. Estamos falando sobre avivamento e prosperidade. Amém?
Riqueza está dentro de prosperidade. Você entende? Bens materiais, pecúnia, está dentro de prosperidade. Eu posso ser próspero, dependendo da jornada que eu tenha, e não necessariamente eu tenha bens. E, queridos, prosperidade é algo relativo, acabei de dizer, mas riqueza é absoluto. Por quê? Porque rico é rico, não é verdade? Rico é rico. Você vai dizer, fulano é milionário, por quê? Porque certamente ele tem milhão. Fulano é bilionário, por quê? Porque certamente ele tem bilhão. Então, riqueza a gente pode medir. Tem muito dinheiro, é rico. Não tem tanto dinheiro, não é tão rico. Prosperidade depende da jornada. Então, aqui, a gente vai entender que Deus, na casa do justo, há as duas coisas. Existe algo da parte do Senhor para a prosperidade, mas também existe algo da parte do Senhor para riqueza, sobre o povo dele. E a gente está falando sobre avivamento e prosperidade. Vamos entender qual é o motivo da riqueza. Queridos, próspero você já é. Diga, eu sou próspero. Próspero você já é. Riqueza você pode adquirir ao longo da vida. Amém? Próspero você já é. Aonde você tocar, você vai ser bem-sucedido. Tudo que você fizer vai dar certo. Você vai aprender a lidar com as coisas dessa vida. Isso é prosperidade. É nada quebrado, nada faltando. Uma boa jornada. Isso é prosperidade. Mas, além da prosperidade, existe a riqueza. E a riqueza tem um propósito muito específico. E eu quero ler aí com você Romanos, por gentileza. No capítulo 10, olha que coisa linda. Não é a hora do apelo agora. Romanos 10, 9. Aqueles que fazem apelo baseado nisso entenderam a piada. Romanos 10, 9. Diz o seguinte. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Avivamento é salvação, amém, queridos? Pastor Alex falou sobre isso na quinta-feira passada. Dentre tantas outras coisas, também é salvação. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformoso os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos fazer o caminho de volta? Vamos fazer o caminho de volta. Vamos precisar enviar. Porque se a gente não envia, não tem quem pregue. A Bíblia diz, no final de cada evangelho, Jesus disse, ide e fazei discípulo. Então, o enviar significa ir, e o enviar significa fazer discípulo. Esse é o mandamento. A Bíblia também diz lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus dizendo sobre eles ficarem em Jerusalém para serem revestidos de poder. Jesus disse, porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então, nós precisamos enviar para Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, Campo Grande. Nós precisamos enviar para Itaguaí. E se a gente não enviar, não tem quem pregue. E se não tiver quem pregue,
não tem quem creia. Não tem quem ouça. E se não tiver quem ouça, não tem quem crê. E se não tiver quem crê, o homem não pode invocar o senhorio de Jesus. Toda a segunda parte, a responsabilidade é sua, como igreja. A única responsabilidade do ímpio é invocar. Agora, o ímpio só pode invocar se a igreja enviar. Se a igreja enviar o que vai pregar. Se a igreja envia o que prega, porque ele vai falar, e o que vai ouvir vai crer. E depois de crer, ele vai invocar. Querido, se Deus já fazer alguma coisa nessa geração, Ele vai contar com o meu bolso. Por quê? Porque a gente ama esse versículo para salvar o perdido, e está tudo bem, é para isso. Só que o versículo é completo. Ele está dizendo, a igreja precisa enviar. A igreja precisa enviar, e para enviar tem que ter dinheiro. Amada, a gente não é criança. Jesus disse, vocês precisam ir para os confins da terra. Você acha que a galera chegou aqui como? Foi trasladado? Pode até ser, Felipe foi, mas não tem outro caso. Não, amado, precisa ter dinheiro. Arouca e Glaucio vão toda terça-feira para Itaguaí. Eles vão como? Voando? Eles fecham o olho aqui na casa deles e eles abrem o olho lá em Itaguaí? Não, amado, precisa ter dinheiro. Então vamos parar de ser criança, né? Para enviar tem que ter dinheiro. Ah, mas eu posso pregar em praça pública e tá tudo bem. Tá, tudo bem, mas você vai pregar só naquela praça. Porque se você quiser ir em outra praça, você vai ter que se locomover. E aqueles que vão ser salvos naquela praça vão ter que ser discipulados lá na praça mesmo. Você não vai poder trazer ninguém para a igreja. Porque para a igreja funcionar, tem que ter luz, aluguel, água. Para discipular, tem que ter dinheiro. Então, gente, eu podia estar roubando, matando, mas estou aqui. Aleluia! Ele está contando comigo e com você, amém, queridos? E sabe da melhor? A gente vai prosperar, a gente vai enriquecer, porque a gente vai enviar muitos. Muitos vão pregar. Muitos vão ouvir, muitos vão crer e muitos vão invocar. Eu quero que você abra, por gentileza. Desse jeito aí. Malaquias, por gentileza. Você vai dizer, Malaquias é velha aliança. Querido, mas eu vou te explicar o que acontece aqui em Malaquias. Malaquias, por gentileza, no versículo 3. Oh, glória! Essa época aqui era a época da lei, mas a gente vai ver que algumas coisas ainda valem, porque o dízimo não é da lei. Diz o seguinte, Malaquias no capítulo 1, no capítulo 3, no versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubas e dizes, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, vamos ter equilíbrio nesse versículo. Esse versículo é da velha aliança. Esse versículo está falando de maldição. Nós sabemos, e vamos ver daqui a pouco, que nós não somos mais malditos, que nós somos benditos em Cristo Jesus. Porém, o princípio do dízimo, ele ainda vale. E qual é o princípio do dízimo? Deixa eu dizer algo para você, a lei, ela estabeleceu coisas, ela regulamentou coisas. Mas o dízimo já existia antes da lei. Abraão deu dízimo, a gente vai ver daqui a pouco. Isaac deu dízimo, Jacó deu dízimo, e aí veio a lei. A lei regulamentou o dízimo, mas a lei não criou o dízimo. Você vai entender nos dias de hoje. Uma das fontes do direito é
o costume. O legislativo, aquele que faz a lei, ele observa o costume da sociedade e ele começa a elaborar leis que vão atender ao costume daquela sociedade. Então, há muitos anos atrás, a sociedade era muito mais conservadora, vamos dizer assim. E existia uma lei que, caso o marido, na noite de núpcias, descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele estava coberto pela lei para anular o casamento. Hoje em dia, esse costume não existe mais. Você concorda comigo que no mundo não existe mais esse costume? Eu não estou falando de igreja, estou falando de sociedade, amém? Não existe mais esse costume na sociedade de uma mulher casar virgem. Então, por conta disso, caiu em desuso aquela lei e aquela lei não existe mais. Existem outras leis que são observadas por conta do costume, e aí o legislador, ele vai o quê? Ele vai colocar aquilo como uma lei, aquilo que já está acontecendo no meio da sociedade. Ele vai regulamentar aquele costume, fazer aquele costume virar lei, ou, uma vez que aquele costume não é mais praticado, vai deixar de ser lei. Foi isso que a lei de Moisés fez com o dízimo. Já havia um costume do povo. Abraão já tinha dado o dízimo a Melquisedeque. Porque Abraão já tinha dado o dízimo, Isaac já tinha dado o dízimo, Jacó já tinha dado o dízimo. Quando veio a lei, ela regulamentou o dízimo, mas ela não criou o dízimo. O dízimo já existia em Melquisedeque. Amém, queridos? E por que isso aconteceu? E aí eu quero que você vá lá comigo em Gênesis, por gentileza. Gênesis, um versículo bem conhecido, não é? O pastor tem falado bastante sobre esse versículo, e ele é maravilhoso de fato. No capítulo 14. Gênesis 14. A gente vai ler a partir do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: marca isso na sua Bíblia, porque aqui está o princípio de tudo. Melquisedeque abençoou. Melquisedeque abençoou. Melquisedeque é uma tipificação. Ele não é Jesus, amém, queridos? Por favor. Ele é uma tipificação de Cristo. E Melquisedeque abençoa a Abraão. Abraão, abençoado por Melquisedeque, faz o quê? Dizima. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, quando nós lemos Malaquias, nós entendemos que o princípio do dízimo é para a manutenção do templo. Não foi isso que a gente leu? Vocês estão me roubando, não estão trazendo os dízimos e as ofertas para a manutenção do templo. Qual era o propósito do dízimo e da oferta naquele tempo? Era a manutenção do templo, para que houvesse mantimento no templo. E aí, queridos, naquela época, não só para que houvesse mantimento no templo, mas também a tribo de Levi, que não era herdeira, não tinha terra, ela também recebia a manutenção do dízimo do povo, o sacerdote. Amém, queridos? Manutenção do templo, manutenção do sacerdote. E hoje a gente também, e naquela época, a gente também tem a manutenção do templo, o mantimento do templo para assistência dos necessitados, daqueles pobres, viúvas. Essas pessoas também recebem da manutenção do templo. Amém, queridos? E aqui em Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão, e porque Abraão é abençoado, ele dá o dízimo. Agora vamos trazer isso para a nova aliança, para hoje, o tempo de hoje. Estamos falando sobre uma sombra. E aí você pode dizer: ah, mas isso é velha aliança, isso é Velho Testamento. Estamos falando sobre uma sombra que o escritor aos Hebreus faz questão de nos lembrar. E aí eu quero que você abra, por gentileza, lá em Hebreus.
Ô, glória. Coisas serão destravadas nesse lugar essa noite. Amém, queridos? Hebreus no capítulo 7. Hebreus no capítulo 7. Diz o seguinte. A passagem é grande, não dá tempo da gente ler tudo, né? Eu quero ler com você a partir do versículo 4. Meu tempo está indo embora. Gente, que é isso? Hebreus capítulo 7, versículo 4. Diz o seguinte: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mantimento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia, falando de Melquisedeque, não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Queridos, quem recebe o dízimo e a oferta na nova aliança? Diga, Jesus. Jesus. Uma vez eu atendi uma senhora e ela falou, ela vinha de outra denominação. E ela falou para mim, eu não dava o dízimo lá na minha outra denominação. Por quê? Eu não confiava no que o pastor fazia com o dinheiro. E eu expliquei para ela, minha amada, deixa eu lhe dizer uma coisa. A sua parte é trazer a oferta e trazer o dízimo. E eu gosto quando o pastor fala que o dízimo é muito interessante, porque todo mundo paga o mesmo valor. Apesar de não ser o mesmo... a mesma quantia monetária, todo mundo paga o mesmo valor. Todo mundo paga 10%. Então, é a coisa mais justa que existe. Porque eu pago 10% do que eu ganho. Você, 10% do que você ganha. Os valores podem ser diferentes, mas a porcentagem é a mesma para todo mundo. Então, há uma igualdade. E aí ela falou, e aí eu não entrego o dízimo, porque eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro. Eu falei para ela, olha minha amada, deixa eu lhe explicar uma coisa. A nossa parte é trazer o dízimo e a oferta. O que a pessoa faz com o que está ali dentro, não é a nossa parte. Você lembra da história da viúva? A Bíblia fala que havia uma viúva. Jesus, né, faz o culto, e aí ele prega, ele fala para os fariseus, e tal. No finalzinho do culto, a Bíblia diz que Jesus se assenta ao lado do gasofilácio. E a Bíblia diz que ele observa as pessoas que estão trazendo oferta. Pergunta, Jesus estava preocupado com dinheiro? Duvido, meu amado, duvido. Aquilo reflete a importância que Jesus estava dando para a motivação do coração. E a Bíblia diz que Jesus estava assentado do lado do gasofilácio. E ele observava as pessoas ofertarem. E uma viúva pobre, a Bíblia faz questão de dizer que ela era viúva e pobre. Diz que uma viúva pobre trouxe 2 moedas bem pequenininhas. Mas para a motivação do coração dela, Jesus diz, essa deu mais oferta que todos os outros. Jesus não estava medindo quantidade, valor, mas ele estava medindo coração. Então eu falei para essa senhora, a Bíblia diz que Jesus está sentado lá, observando. E a partir do momento que você coloca o dinheiro ali, não é mais seu, é de Jesus. Porque é Jesus que recebe os dízimos e as ofertas na nova aliança. Quando eu coloco ali, não é mais meu, é de Jesus. E se alguém violar esse valor, se alguém administrar de forma ruim esse valor, se alguém roubar esse valor, vai se ver com quem? Comigo? Não é mais meu. O problema dessa pessoa vai ser com Jesus.
Então, meu amado, coitado de Josias, vou orar por vocês. Sabedoria. Então, meu amado, minha amada, você já é abençoado. Você concorda comigo? Que você já é abençoado, porque a Bíblia diz que você já é abençoado. E é por isso que você é um dizimista. É por isso que você é um ofertante. Porque você não oferta para ser. Você já é como Abraão foi abençoado. E porque Abraão já era abençoado, ele pôde, ele entendeu, ele dizimou, ele ofertou. Sabe, queridos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele fala sobre a igreja de Corinto, não dá tempo da gente ler, mas ele fala sobre a igreja, ele faz uma comparação entre as igrejas da Macedônia, e é claro que ele estava falando da igreja de Filipe, não é? Ele faz uma comparação entre as igrejas da Macedônia, dentre elas a igreja de Filipe. Por que a gente sabe que ele está falando da igreja de Filipe? Porque depois ele vai falar lá em Filipenses. Então, ele fala da igreja, ele faz uma comparação da igreja de Corinto com a igreja de Filipos, né, da Macedônia. E ele diz o seguinte: havia uma necessidade daquelas igrejas enviarem recursos para outras igrejas. E ele diz para a igreja de Corinto: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia muito, muito também ceifará. E o interesse aqui não é saber se você está dando o pouco, porque você só tem pouco, ou se você está dando o pouco, porque você quer dar pouco. Porque o que está sendo mensurado aqui é avareza e generosidade. Porque eu posso ter muito e ainda tendo muito, dar pouco. Eu posso ter pouco, como aquela viúva, e dar tudo o que eu tenho. O que impactou o coração de Jesus não foi o valor que a viúva deu, mas a motivação do seu coração. E a motivação do seu coração era generosidade. Aquilo que estava pulsando no coração daquela mulher era generosidade. E quando ele faz essa comparação, ele lança um princípio para a igreja de Corinto. Ele diz: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Tipo assim, joguei a bola para vocês, agora vocês vão decidir o que fazer. Mas, queridos, eu creio em nome de Jesus que nós somos como os filipenses. Nós somos como os da Macedônia. E aí eu quero ler com você, por gentileza. O Ministério de Música pode já se encaminhando. A gente pode cantar a bênção? E eu quero uma voz masculina, pode ser? Já boto logo eles, né, no estreito de Jeová. Eu quero a bênção, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu quero a bênção e uma voz masculina. Peço, né? Mas também estou pregando sobre dízimos e oferta, vai, dá um desconto. Eu quero ler com você lá em Filipenses, e a gente vai encerrar com isso. Queridos, que agora sem brincadeira, né? Que assunto maravilhoso. Que assunto maravilhoso. Eu tenho tanto para te falar, mas o tempo não deixa, né? Com palavras não sei dizer. Tinha muito mais para compartilhar com vocês, mas, enfim, faço rema. Faço rema. A Bíblia diz o seguinte, lá em Filipenses, no versículo 15. Capítulo 4, versículo 15, desculpa. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando sobre aquela igreja, e ele fala algo maravilhoso aqui. Ele diz: e sabei vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou. E essa palavra se associou é koinonia, é comunhão, é ser sócio de verdade. Queridos, muitas vezes a gente fala de comunhão, e aí o povo pensa logo em confraternização, não é? Confraternização faz parte de comunhão. E é bom demais se confraternizar. Mas essa comunhão aqui vai muito mais além do que se confraternizar. Essa comunhão é, se você estiver triste, eu estou triste. Se você está alegre, eu estou alegre. Se você tem necessidade, eu quero te suportar. Essa comunhão aqui é, eu estou junto com você nessa jornada. Estamos caminhando lado a lado. Somos amigos, companheiros nessa jornada. E o apóstolo Paulo diz: vocês fizeram muito bem se associando comigo no tocante a dar e receber. Se não unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para a minha necessidade. Não que eu procure donativo,
Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, não a riqueza dos filipenses, mas segundo a riqueza de Deus, não é? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe, queridos, para os coríntios, para aquela igreja lá em Corinto, era só um princípio. Ele disse, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas para a igreja dos filipenses, que entendiam generosidade, que entendiam que se não enviar, não há quem pregue. Se não pregar, não há quem ouça. Se não ouvir, não tem como fé ser gerada no coração e não vai crer. Para que o homem tenha a possibilidade, para que o homem tenha a oportunidade de invocar. Os filipenses entenderam isso. E o apóstolo Paulo falou, a oferta de vocês subiu para as narinas de quem? De Jesus. Em cheiro suave e agradável. E ela está sendo contabilizada. Não na minha conta. O crédito não é meu que recebi. O crédito é de vocês que estão generosamente contribuindo com o avanço da obra. O crédito é de vocês. Porque quando alguém for salvo através da pregação do apóstolo Paulo, o crédito da pregação vai para os filipenses, porque eles é que enviaram. O apóstolo Paulo pregou, aquelas pessoas ouviram e tiveram a oportunidade de invocar. Agora, como pregarão se não há quem envie? E como enviar se não há recurso? Se Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer com o meu bolso. Se há um fluir de avivamento e pessoas estão sendo salvas todos os dias nesse lugar, não sei se você percebeu, que nós começamos a declarar avivamento e visibilidade. Ontem nas mulheres veio uma amada. Sabe como ela chegou até aqui? Porque ela viu o muro do estacionamento. A minha amiga congrega em Pedra de Guaratiba e eu nem sabia que tinha Verbo da Vida em Campo Grande. A minha van passou e eu vi o muro. E ela desceu da van e veio parar aqui nas mulheres. Porque é avivamento e visibilidade. Deixa eu dizer para você, custou dinheiro pintar o muro. A gente vai ser criança ou a gente vai ser adulto? Custa dinheiro pintar o muro. Custa dinheiro o aluguel do estacionamento. Mas todos os cultos, pessoas são salvas nesse lugar. Credit Card não pode pagar. Não tem preço. E quando chegar lá em cima, o crédito vai ser de quem? Meu e seu. Meu e seu. Por quê? Porque nós estamos enviando. Porque pessoas têm pregado. Pessoas têm ouvido. Pessoas têm crido. E têm tido a oportunidade de invocar o nome do Senhor. Agora, por que você pode fazer isso? Porque você é abençoado. Você não é pobre. Você não é fraco. Você não tem falta nem escassez. E se você tem, eu vou te dizer, é algo temporário. Porque quando o conhecimento chega, você já pode tomar posse. Você é abençoado. A sua casa é abençoada. Porque a Bíblia diz que na casa do justo, na minha casa, tem prosperidade e riqueza. Na minha casa tem prosperidade e riqueza. Oh, aleluia!